Bom dia a todos. Nesta 36ª edição, muito especial para nós, o nosso terceiro aniversário das Oficinas Singulares, convidámos o Tomás Reis para conversar. O Tomás é arquiteto e concept designer e pensa o desenho para além dos limites da folha do papel, além de que é um belíssimo conversador das cerâmicas Bordal Pinheiro aos textos de opinião que publica em vários jornais, como o Público e o Observador. O desenho é uma forma de pensar. Escreve sobre a relação entre o desenho e o território, património e identidade, e ainda sobre a forma como a relação com os espaços à nossa volta influencia as nossas emoções. Eu vou passar aqui para a imagem do Tomás. O desenho acompanha-o também nos relatos de viagens. A preocupação social para repensar espaços afetados por fenómenos extremos levou-o a propor um memorial para a cidade de Beirute em 2020. Atualmente divide o tempo entre os projetos internacionais na RIF e as intervenções de arte urbana e a divulgação do desenho, seja em exposições e workshops para os mais diversos públicos, mais diversos públicos. Em Lisboa orientou atividades de desenho no Castelo de São Jorge, no MAT, no Palácio e Biblioteca da Ajuda. Bom dia, Tomás. Obrigada para já por esta oportunidade. Há uma coisa que eu, no outro dia à conversa, quando fizemos o teste da nossa conversa, eu não perguntei e que vou perguntar agora, que é como é que começou isto tudo do desenho e dos urban sketchers na tua vida? Bem, é uma excelente pergunta que podíamos ter, de facto, sobre a qual podíamos ter conversado na última vez. A conversa nunca termina. Antes de responder à pergunta, quero agradecer o convite, porque tenho seguido algumas oficinas singulares, aprende-se bastante e acredito que estes espaços de facto nos trazem bastante, porque estar em contacto com outras histórias de desenho, partilhá-las, trocar ideias, é algo que para nós é, acredito, fundamental. E de facto as oficinas singulares, agora falando em 3 incríveis anos, recordam obviamente a companhia do Eduardo Salavisa, da qual todos temos saudades. Recorda também as incríveis oficinas, eu acredito que todas tenham sido singulares, mas penso no Rico Folgado, na Presidente Isa Silva, no Mário Unhares, até no Gabi Campanário, que já falou deste espaço. Portanto, 3 anos é de facto uma excelente idade para um projeto que começou com a pandemia, não é verdade? Sim. E que acabou por criar este espaço que de facto eu gosto de parabéns. Obrigada. Dito isto, respondendo à pergunta, é difícil precisar um momento, mas acredito que o desenho nos leva à procura das imagens iniciais, isto é, nós quase começamos a desenhar quando começamos a andar, se não antes, às vezes até a sujar mantas e coisas, é quase que um instinto, não é? E portanto parece muito difícil pedir a uma criança para não escrever na casa de banho sem dar um caderno, antes de mais dar um caderno. E portanto, da mesma maneira que é difícil pensarmos na primeira memória, é difícil pensarmos no primeiro momento em que começámos a desenhar.
naturalmente que o urban sketching é uma extensão disso. E, portanto, senti muita sorte na Alderbovavra. Senti-me, sobretudo, privilegiado por conhecer um grupo. Fui atraído a alguns encontros esporádicos. Encontrei muitos desenhadores num sítio muito improvável, no Alentejo. Talvez alguns dos nossos ouvintes conheçam, que é o Cais Palafítico da Carrasqueira. O nome é estranho. É um sítio muito remoto. Aparentemente não sabia de nada, encontrei lá muitos desenhadores e foi-me ajudado a perceber que tinha sido um encontro memorável, porque, contra todas as expectativas, no meio do nada, acabou por reunir muita gente. Eu que tive uma conversa aqui há pouco tempo com o Joaquim Espadaneira, portanto, que faz parte desse grupo e que se juntam muitas vezes com o grupo do Algarve, não é? E acho que são também extremamente ativos. Mas sim, continua, desculpa. Exatamente. A dinâmica destes grupos, de facto, tem esta dimensão. Acaba por ser imprevisível. Nunca se sabe quem vai conhecer quem vai fazer encontros com quem, e em última análise nunca se sabe quem é que vai aparecer. Havia uma moda, não é? Há uns anos de fazer flash mobs. Isto é, as pessoas terem um ponto de encontro, alguém vai ao sistema de som e começarem a dançar. E o desenho não é muito diferente disso. E, portanto, as pessoas convocam um ponto, um pretexto para ir, e depois nunca se sabe como é que se vai desenrolar, muito menos se sabe como vai ser o fotofinish, em que as pessoas estão com os cadernos. É uma incógnita. E essa incógnita, essa dimensão quase mágica, não é? Porque é com muita satisfação que vejo muitos grupos novos a aparecerem com imensa força no país vizinho. Estamos a falar de Espanha. O Alguém Badajoz, Cáceres, Mérida. Tenho estado com alguns desses grupos. Tenho visto a vontade que têm de vir a Lisboa, de estar em Portugal, continente e ilhas, certamente. Certamente terão muito gosto, porque nem todos conhecerão os Açores e não sabem o que perdem. E, portanto... Eles que venham, que nós recebemos bem. Disso não tenho dúvidas, e penso que já falei em vocês e nas vossas ilhas, porque lá está, é essa questão quase, essa dimensão, essa plasticidade dos grupos que é muito rica. Acredito nela. Já agora, será que existe alguma vantagem em desenhar em grupo? Bem, é uma questão que vem com algum equilíbrio, e nesse aspecto acredito que não havia duas pessoas iguais. Portanto, é um equilíbrio muito relativo. Acredito que para algumas pessoas, tenho vários amigos, por exemplo, que praticamente só desenham se combinarmos um copo. E há pessoas mais reservadas. O mesmo diz respeito, por exemplo, à opção de mostrar ou não os desenhos. E acredito que deve haver muito pouca pressão para o fazer. As pessoas normalmente aderem, mas não devem aderir por peer pressure, muito menos por pressão do grupo. Claro. Eu vou passar aqui para a seleção que tu nos ofereces, não é? Em que simpaticamente ou generosamente vieste aqui desenhar os Açores e que partilhas connosco nesta nossa conversa. Portanto, estamos, salvo erro, nas Furnas, no Vale das Furnas. Tomás, a tua relação, há aqui um casario ao fundo, há uma subtileza no desenho em que há um recorte que vem da luz em que aparece esse casario, e depois é a paisagem, toda a paisagem, que é grandiosa. Eu acho que as Furnas são de facto também muito faustosas na sua... É um ótimo desenho para começar a coleção de desenhos da Ilha de São Miguel, porque estes desenhos expressa bem
esta aguarela, esta Direct Watercolor, sem esboço prévio, para deixar a mancha comportar-se dessa maneira, assentar na folha, no seu ritmo, já poderemos falar sobre essa questão, e expressa também a forma como os Açores nos colocam, enquanto humanos, no nosso tamanho, na nossa dimensão. E, portanto, aqui há uma opção, não sei se consciente, de pôr as casas na margem da composição. Uma torrecineira muito subtil, desvenda aqui algo e algo. Há aquilo que os ingleses chamam um landmark, mas o landmark pouco pode, ao pé da vegetação natural e ao pé dos vários planos de topografia, não é? Vai revelando muitos tons de verde e azul, e são duas tonalidades que vejo muito presentes, naturalmente também nos desenhos que o vosso grupo habitualmente partilha. E essa subtileza, essa capacidade de perceber que não há duas cores iguais, não há duas maneiras diferentes de representar a mesma cor, não há duas maneiras iguais de representar a mesma cor, eu penso que é de uma riqueza extraordinária, e que se os desenhos souberem mostrar isso, tanto melhor. Tu fazes, eu vou passando aqui para a página seguinte. Há aqui também um desenho da Lagoa do Fogo, onde uma vez mais privilegias a mancha relativamente a outros elementos gráficos da linguagem. Esta tua opção é certamente consciente, não é? Queres explorar isso? Sim, porque o desenho, quer queiramos, quer não, acaba por ser um filtro. Há quem ponha um filtro na máquina fotográfica, um filtro polarizador do céu. Há muitos tipos diferentes, e o desenho é, por excelência, um diálogo entre algo que vem do corpo, entre o próprio corpo, a presença do corpo, a certa coreografia da folha, e o que está fora, ou o que estiver na imaginação, porque também nem sequer os sketchers se devem deixar também marcar excessivamente pelo desenho da observação. Mas aqui há uma atitude, sim, propositada talvez, mas assim, de ver esse filtro. É uma questão também que vem da educação e arquitetura, porque é uma questão que, enfim, me preocupa. É ir a um encontro e as pessoas, depois de verem no máximo 2 desenhos, dizerem: esse arquiteto. Porque acredito que é uma forma de um engavetar da prática do desenho. Porque no desenho da arquitetura há um filtro, consciente ou não, de representar espaço. Ora, eu acredito que o espaço, a perspectiva, além de ser o bicho de 7 cabeças para quem quer começar a aprender a desenhar, efetivamente é overrated. As pessoas dão demasiada expressão, demasiada atenção à perspectiva, como se fosse uma condição sine qua non para saber desenhar. O desenho é expressão. Claro. O desenho é muito mais do que isso. O desenho é a gravura rupestre, como é a arte urbana na parede, rabiscado. E, portanto, aqui o filtro, para não desprezar demasiado, é a cor e a luz. A relação entre a cor e a luz. A maneira como um objeto à penumbra, e neste caso concreto vemos aqueles vales, aqueles sulcos na terra, que na direção da Lagoa do Fogo, que são marcantes para definir o próprio desenho. Também na Lagoa das Furnas não nos passa ao lado ali aquela marcação, julgo que é a Casa dos Barcos, que fica ali à beira da lagoa, não é? E esta abertura onde eu não sei se isto é um desenho de arquiteto, de facto. És arquiteto. Eu acho que estas páginas são páginas, elas são efetivamente feitas como arquiteto, mas elas são muito poéticas e pictóricas, e esta em particular é uma página que nos remete para a poesia, não é? Para aquilo, para talvez, pois é isso, é o teu filtro imposto à realidade. Mas há aqui
aspectos muito bonitos, não é porque a paleta cá está. Claro que temos os verdes, e aqui nos Açores em particular percebemos a toda a hora a luz muda, a toda a hora a luz muda, e para além de termos muitos verdes, com a mudança de luz, mais verdes ainda nós conseguimos conquistar, não é? Mas há aqui um olhar que consegue sintetizar toda esta ambiência, não é? Até aqui um elemento cá à frente, para quem conhece a lagoa, percebe que ela continua para cá, não é? Portanto, há aqui esta abertura acho que a luz enquadra de facto a paisagem e dá-nos aqui a possibilidade de procurarmos mergulhar no desenho com outra intensidade, não é? Talvez o facto de não ficares preso à perspectiva e ao desenho mimético nos faça fazer isto. Eu acho que é das páginas que aqui para já que nos mostraste, e dos desenhos que mostraste aqui dos Açores, é uma que eu acho particularmente bonita, sendo elas todas muito bonitas, não está aqui. Mas então tu tens ali a capela, não é? Ao fundo, à esquerda, depois a Casa dos Barcos. Foste dando... estas páginas, disseste no outro dia, falavas de uma forma também igualmente poética sobre aquilo que é o tempo no desenho, não é? E o tempo que tu dedicas ao estar para o desenho, ou estar no lugar. Esta página é uma página com que tempo, Tomás? O tempo tem muitas dimensões. E o desenho é realmente essa promessa de libertação. Daí que, como a Alexandra referiu, a questão da composição não se restringir a apenas um ponto de vista ou um só espaço, seja uma maneira, uma das muitas maneiras de o alcançar. E nesse sentido, acredito que há, entre outras, duas formas de lançar o desenho. Ou, como diziam os espanhóis, de duas linhas fazer um aeroporto. Para o desenho, está no espaço de maneira livre, ou se começa na moldura, que é uma abordagem um bocado mais fotográfica, em que se vai quase que preenchendo o espaço da periferia para o centro. Ou o contrário. Neste caso, há aqui um beacon, há aqui um marco, que é a capela. Terá sido, quase certeza, se bem me lembro, o ponto de âncora na coragem, não é? A partir do qual a composição se expande. E sim, de facto, a dimensão temporal, ela não deve ser demasiado rígida. Não é? Temos a prática no desenho, onde eu vivo, o tempo de exemplo tem 5, 10, 15 minutos, tem que se dizer, e é um tempo muito controlado. Também é uma ótima aprendizagem, a pessoa aprende a trabalhá-lo. E existe, de facto, este tempo do desenho de viagem, que depende do plano da viagem, ou da maneira como, de facto, a viagem acaba por acontecer, e isso influencia o desenho. E, portanto, o desenho pode ser visto, de facto, como um tempo bastante fechado, não é? Isto é um desenho de 10, 15 minutos, nota-se as diferenças. E é extraordinário perceber como é que nós, instintivamente ou não, priorizamos aquilo que estamos a desenhar. E depois, esta dimensão de ver como é que o desenho corre, até onde é que posso expandir e que posso levar a unha a passear, como já vários autores expressaram, go for a walk. E, portanto, essa dimensão eu acredito que é altamente complementar. E portanto, acabamos por percepcionar o tempo à volta de maneira diferente. Por exemplo, com a mancha da aguarela, a maneira como depois os materiais interagem entre eles. E na nossa última conversa falávamos na relação com a culinária. E já agora, isto é uma coisa para preparar os ouvintes, que da mesma maneira que o desenho é uma conversa. Nós estamos aqui a conversar, e eu acho que a conversa também acaba por ser um desenho. Nós queremos um desenho mental das ideias que estamos a trocar e das emoções. O desenho também é essa conversa. Portanto, é um diálogo com os elementos, entre os elementos,
da nossa consciência, das nossas emoções, do nosso corpo com o que está à volta. Tendo observação, ainda mais tem essa relação evidente. E, portanto, há um tempo, de facto, do autodesenhar e depois há o tempo dos materiais. Vamos na aguarela, porque na aguarela também, retomando a metáfora da culinária, é um bocado como quem aprende alguns padrões, digamos assim, a linearidade do processo, percebe que é um bocado como fazer uma receita de um prato no forno, não é? Fazer prato de peixe no forno, por exemplo. Há um tempo que se dá para, de facto, os ingredientes misturarem, para absorverem sucos, para deixar alguma crocância na superfície, e a mesma coisa acontece com a aguarela. Há um tempo para o papel absorver a mancha pousa sobre o papel no início de uma maneira quase tímida, não é? E com o tempo, há um tempo do papel absorver o papel, que requer algum conhecimento, alguma prática do papel que se está a usar, da tinta propriamente dita, da pigmentação, e depois é esse processo demorado, espera-se. Essa tua opção pela aguarela, tu experimentaste certamente vários materiais, não é? A aguarela tanto pode ser muito elaborada como pode ser de facto rápida também, não é? Pode ser demorado. Sim. Quais são os teus materiais de eleição? Como é que tu... O que é que se saíres à rua com poucas coisas, qual é o teu kit de desenho? O que é que tu transportas normalmente contigo? Sim. O que é que a pessoa se lembra, não é? Sim. Se lembra de levar. É uma boa pergunta. Ela varia. Depende da fase, porque acredito que nós, experimentando novos materiais, estamos a expandir a nossa maneira de desenhar. Ou seja, nunca é demais experimentar novas coisas, portanto costumo levar sempre material novo, seja eu riscador, seja de mancha. Quando não penso no material e quando quero que, no fundo, a coleção de desenhos de viagem, muitos dos desenhos que estamos aqui a ver são desenhos de viagem, são de facto, em regra geral, mais curtos, com algumas exceções que poderemos ver. E nesse ponto, a aposta mais segura, de facto, é, por norma, um material riscador. Temos aqui o exemplo de uma caneta Incolor simples, mas há várias, há tapar. E depois existe a mancha, penso que é o elementar. E, no que diz respeito à mancha, temos aqui caneta d'água carregada com tinta colina, com tonalidades que são ajustadas com o sítio. No caso dos desenhos Açores, estava de tal maneira maravilhado com a riqueza tonal da ilha, penso que fui incapaz de usar a colina. Não consegui mesmo. Eu acredito que não seria justo, não faria justiça à história que queria contar do lugar. E nesse sentido foram usadas aguarelas. Caixa de aguarelas, tenho várias caixas com várias marcas, e de facto foi assim que comecei, que reaprendi a desenhar. Desde que a pessoa reaprende a desenhar constantemente, e eu acredito que os Açores, nesta série de desenhos, levarem exatamente a isso mesmo. Pode-se ver aqui por neste desenho, que há aqui logo um bloqueio técnico que é assumido, não é? Que é o tamanho do pincel. Parece excessivo, não é? Mas ao mesmo tempo dá mais expressão, dá mais presença. Não é? Então estamos naquela ambivalência, naquele paradoxo entre termos manchas muito sumidas, mas como são largas, como resultam de facto de pincéis largos, também tem a sua presença. E assim temos o mar, o oceano e a ilha de Santa Maria para fechar a composição. Que está aqui o grupo oriental completo, não é? Há bocadinho estavas aqui a mencionar que
E achei curioso que é, tu preparas as cores com que vais desenhar um sítio. Tu aqui trazias pelos vistos os teus pincéis preparados com determinadas cores. Isso também é uma forma de surpresa, não é? Porque quando chegas ao sítio, se o não conheces, vais ter que adaptar a tua. Ou então é o que fizeste aqui, quer dizer, a caixinha de aguarela, mas a caixinha de aguarela acaba por também a sua portabilidade resolve-nos muitos problemas, não é? Ainda que mostres a tua caneta, não é? A caneta preta que aí tinhas, sobretudo aqui nos Açores, tu usaste, sim, tiveste estes desenhos que têm sempre uma liquidez muito particular e eu julgo que a maior parte deles não nos mostram o uso dessa caneta. Eu no outro dia dizia-te que este desenho é um desenho que nos leva para aquele. Ele consegue mostrar-nos aquela interioridade, aquele espaço de entrada no centro de monitorização da Lagoa das Furnas. Não representa por completo a construção, mas acaba por lhe dar o contexto e de lhe dar ali até as diferentes profundidades de verdes e de vegetação, não é? Dizias que acabavas com esta araucária e o que nos dá ali depois uma abertura para outras coisas que poderão existir atrás dela. Nestas tuas páginas tu nem sempre enquadras o desenho da mesma maneira, mas há uma constante que é esta preocupação entre a luz e a paisagem. Eu julgo aquilo que é construído aparece, mas há sempre vegetação nos teus desenhos e sempre que existe dá a ideia que, portanto, tu crias sempre uma tensão entre isso e os elementos que tu vais introduzindo. O que é que tu, quando estás perante, e neste caso em relação a isto que aqui estava, como é que tomas de repente a decisão perante uma folha branca, não é? De que é aquele o encaixe, é aquele o teu enquadro, o teu enquadramento ou o teu desenho, como é que ele se desenvolve, não é? Dizias, no outro dia falavas da forma como ele se vai desenvolvendo na página, o que é que te faz aqui tomar certas opções e como é que tu começas essa tua abordagem perante um espaço vazio da folha, do campo visual que tens? Começa com uma imagem primordial, uma imagem que fascina e que é o foco do desenho. E neste caso era a relação entre as várias divisões, entre as massas construídas do centro de interpretação das formas. Porque é um exercício muito generoso e aqui a palavra tensão em relação à vegetação, esse dá lugar mesmo a mais do que a coabitação, é quase fraterno. Mas os edifícios olham a vegetação, olhos nos olhos, de igual para igual. E nos Açores senti isso em geral. Quer dizer, existe uma tensão conhecida, não é? Sobre certo conflito latente humanidade-natureza. E nos Açores a vegetação tinha o seu lugar e parecia coexistir, coabitar com a arquitetura. E este edifício tem uma arquitetura belíssima, por si só, que é de facto muito pensado, com muita sensibilidade, com muitas subtilezas. E uma dessas subtilezas está na luz. E, portanto, uma vez mais, há aqui uma subversão propositada do desenho arquitetónico, que representa espaços arquitetónicos feitos por arquitetos conhecidíssimos, com um trabalho admirável, já reconhecido. E foi feito sem recurso ao desenho em caneta, mesmo que as linhas são feitas com pincel, são feitas da mesma maneira, foi feita a mancha
e mesmo a araucária. Então há aqui um espanto inicial, há aqui um fascínio, uma coleção de fascínios. No fundo é o que é um caderno de desenho, um caderno de viagem. E que o fascínio foi também as tonalidades de luz, porque a nossa cultura favorece muito a luz, não é? De uma maneira metafórica, como se fosse uma oposição da sombra. Mas da mesma maneira, nos Açores, eu não vi conflito por estação, vi harmonia. Também, entre luz e sombra, há muitas tonalidades, Uhum. há muitos níveis de penumbra. E noutras culturas, como por exemplo a cultura japonesa, existe a expressão Konmorebi, para definir a luz filtrada pelas árvores. E aqui, havendo menos sol direto, era uma luz mais difusa, não é? E houve uma tentativa de a deixar na folha, tentativa de escrever a luz, de a representar. E depois continuar a composição até a araucária, claro, é evidente. Como há bocado dizíamos sobre o desenho da margem da Lagoa das Furnas, no desenho vai até onde quisermos. Essa promessa de libertação, eu acredito que deve estar sempre presente no desenho. Senão faríamos fotografia. Também na mata Jardim José do Canto, ali ao lado, não é? Uma sequoia, salvo erro, que é a cabeça de cartaz do jardim, não é? Andamos lá a primeira vez que vamos à procura da sequoia, porque sabemos que ela existe. A figura humana surge aqui com o intuito de criar este contraste entre, ou a marcação, ao fim e ao cabo, da relação existente, sobretudo nas questões de escala entre a natureza e a figura humana, não é? Isso é muito do arquiteto, não é? E do fotógrafo também, esse coabitar que muitas vezes nos ajuda a compreender a dimensão das coisas, obriga-nos quase a pôr-nos dentro da cena. Esta página, ela aponta a grandiosidade, não é? Sobre tudo isto. É um tributo à árvore. De facto, há pequenez, não só de escala, não é? Daí que eu acho que não é todo só um trabalho de arquiteto. Porque a escala não é só no espaço, também é temporal. Sim, claro. A pessoa perceber como é que esta floresta nasceu, como é que as espécies foram trazidas de longe, quem é que as plantou. Há aqui um fascínio permanente pelo mundo natural. E de facto o desenho leva-nos a redescobrir isso e quase que a voltar a senti-lo de maneira mais demorada. Perceber como nós simplificamos o ato de falar, o ato até de escrever e desenhar também. Mas nós ao desenhar, pelo menos tentamos, vou dizer uma observação, tentamos reconhecer isso e no momento de descobrir coisas novas, descobrir a riqueza tonal que um tronco desta dimensão nos traz, perceber que o tronco aloja e a árvore aloja formas de vida que nós nem compreendemos, nós nem vemos com a nossa vista, mas a tentativa de compreender era uma forma de nos fascinarmos e deixarmos levar por isso. E isso é muito desenho. O desenho é essa, mais do que a replicação de uma imagem, é essa tentativa de entendimento da realidade, não é? Faz-nos sistematicamente reescrevê-la de forma distinta. E julgo que o desenho faz-nos de facto ir conhecendo a realidade à nossa volta, não é só pelo tempo, não é? Não é só pelo tempo do estar, não é? Coisa que a fotografia é tão instantânea, não é? O desenho exige-nos sempre, por mais rápidos que sejamos, temos que estar, não é? E que ficar um tempo.
mas há um olhar que muda em relação ao tempo investido, não é? E que nos faz, se calhar, ir descobrindo coisas naquilo que estamos a percepcionar. Mais uma lagoa, mais um. Aqui são duas. Desculpa. Nas 7 cidades. Esta sorte que tiveste, que é das tais paisagens que nos vão surpreendendo e se vão descobrindo e desvendando através das nuvens, normalmente. Portanto, muitas vezes chegamos ali e temos uma mancha branca à frente, não é? Tu tiveste também a sorte de conseguir ser presenteado nesta vista para as duas lagoas. Queres mencionar como é que ali é curioso porque tu neste caso tratas ali o casario como sendo paisagem, se calhar é um pouco essa harmonia que tu sentes. Ele está integrado nas 7 cidades, na caldeira das 7 cidades, como sendo a própria caldeira. Queres falar nesta tua... Está de facto integrado, porque é uma vez mais a paisagem açoriana a pôr-nos no nosso lugar, na nossa dimensão, porque às tantas tem que ser uma caldeira imensa, como dizíamos no outro dia, caberia nela a Ilha do Corvo, caberia nesta caldeira. E então significa, de facto, quer dizer, a dimensão do casario torna-se bastante ténue, embora se note tenha a sua presença. Isso também dá, de facto, mostra que é uma paisagem habitada, dá novos níveis de complexidade ao que estamos a ver, e é um pretexto para nos demorarmos ainda um bocado mais. Na altura, admito, inexperiência açoriana, não tinha percebido que fosse um sítio em que tantas vezes a vista ficasse coberta, e portanto parecia um dia relativamente comum, mas o que via não era nada comum. E quem está junto a uma paisagem com esta origem vulcânica, vem das profundezas da Terra, que tem até momentos de algum temperamento, não é? Um temperamento muito frágil da natureza, que acaba por engrandecer o momento, e a nossa permanência ali é algo único, é algo que, isso nota-se em vários desenhos de viagem, nos dá aquela urgência de desenhar aquele momento, de estar ali naquele momento e de algo deixar. E de resto, aqui é uma extensão de que falámos no último desenho, não é? Uma tentativa de compreender o que estamos a ver, as camadas do que estamos a ver, e obviamente a certeza de não compreendemos totalmente, a certeza que a nossa compreensão e o nosso desenho será sempre imperfeito, por mais académico que seja. Mas ao mesmo tempo dá-nos a felicidade de ali estarmos com o que tivermos, com a nossa compreensão, tal como é, de estarmos contentes com o que vemos e com o que conseguimos interpretar. Nós és um viajante, como dizias há pouco, e como viajante desenhas normalmente, Tomás, para as tuas viagens são programadas para ir desenhar, ou quando viajas porventura desenhas? Como é que se relaciona essa coisa da viagem contigo e com os teus cadernos? Porque vais saltitando de sítio em sítio. Este desenho pertence a uma série, uma das raras séries em que a viagem se prendeu com o desenho, uma parceria com o Pavilhão de Portugal da Expo 2020. E portanto, já havia um objetivo bem determinado. Habitualmente, os desenhos de viagem que vou juntando, as viagens são feitas até com amigos que não têm o hábito de desenhar.
E aí isso até acrescenta complexidade, porque o ritmo da viagem é diferente do ritmo do desenho, o desenho acaba por seguir o ritmo da viagem, até para não aborrecer as pessoas, para não deixar muito tempo à espera. E isso acaba por ser um pretexto para treinar algumas ferramentas, algumas de sobrevivência, costumamos chamar mesmo de desenho de sobrevivência, o que é feito com caneta d'água e Ecoline, porque é um reservatório que está lá, tem as tonalidades que foram carregadas para aquela viagem, e que não se irá escutar facilmente. Agora, o desenho de viagem, portanto, acaba por ser muito heterogéneo, porque acaba por refletir situações que não são todas aquelas do dia a dia, e, portanto, essa tentativa de adaptação também acaba por estar no desenho. Tu aqui usas este contraste entre o verde da vegetação e o azul daquilo que são as sombras, não é? Ou as estruturas arquitetónicas, fazes essa marcação quase como criando um interior, não é? Um conjunto de coisas que neste caso, este espaço composto por todos estes volumes circulares. Hum, a arquitetura parece, de acordo com o teu desenho, também de uma imponência muito grande, não é? Embora que envolta neste jardim, uma vez mais, e não, nem sempre tu fazes isso, mas cá está aqui uma série de figuras que nos vão que vão aparecendo no espaço e que nos vão mostrando também não uma lagoa das sete cidades, mas é alguma coisa também imponente do ponto de vista estrutural, não é? Daquilo que é construído. Sem dúvida. De facto, a escala humana acrescenta, tal como o desenho da árvore, tal como no casario, nas sete cidades. E claro que a escala está lá, mas não só. A própria forma, estamos a falar do pavilhão de sustentabilidade da Expo, aqueles que estarão lá ainda, Uhum. são, são fundamentais para contar a história da Expo, da mesma maneira que Lisboa acaba de reinaugurar o pavilhão de Portugal. São edifícios que são históricos, que podem por si, já são históricos quase antes de serem inaugurados. E neste caso, estamos a falar de um arquiteto bastante conhecido que desenhou esta estrutura, que no fundo tem uma escala e uma forma quase que parece que orbita, não é? Há ali uma órbitas à volta de facto, de uma ideia central, não é? Uma razão de existir. E a vegetação cria novos filtros de luz também, que a pessoa desvenda e quase misteriosamente atravessa a chegar àquele grande espaço central. Também na Expo, não é? Aqui este também, novamente, a zona mais quente é aquela que pretendes acentuar. Um, mas e onde os jogos de luz e sombra, neste caso, são por demais evidentes, não é? Portanto, há aqui o enquadrar daquele elemento, mas depois trabalhas sobretudo, vais mostrando a cidade ou a paisagem urbana, neste caso, através das. Tu tens, em termos de paleta, aqui uma. É dos tais casos em que tu escolhes previamente as cores e depois. Sim, e muitas vezes a paleta vai sendo adaptada. Tem a ver com a experiência do lugar também, tem a ver com a expectativa, primeiro. E às vezes é interessante subir isso, porque a expectativa que nós temos, muitas vezes, é a expectativa que outras pessoas têm num determinado lugar, numa determinada gama tonal. Isso acontece muitas vezes. Depois podemos, obviamente, adaptá-la ao sítio. E depois podemos até tirar partido dessa paleta reduzida e já poderemos ver como é que isso pode funcionar num exercício prático,
quando estiver a ver. Tirar partido disso implica, obviamente, pensar na relação entre as cores. Uma mais escura do que a outra. Como fazer essas nuances, como fazer, no fundo... Estás aqui com cores aparentemente complementares, não é? Portanto, há aqui uma relação muito equilibrada na paleta que tu usas, e que faz, de facto, não só... É curioso que o teu centro foi desviado do centro geométrico da tua página, mas passou a ser o centro da composição, desviado. Aqui esta bola alaranjada, eu não sei se é um amarelo, é um alaranjado, não é? Este tom. Há uma dimensão psicológica da cor, Claro. Cores quentes, cores frias. Sim. E elas acabam por ter, de facto, um significado muito diferente. Não é? Da mesma maneira que temos espaços eufóricos e disfóricos. Aqui, precisamente, terá a ver com a imagem que se tem daquele lugar do lado esquerdo. Temos a tal cúpula onde aconteciam os eventos mais importantes da feira. Assisti lá, tive a sorte de assistir ao Dia de Portugal, sempre muito emocionante. E depois à noite há projeções multimédia com 1001 cores, com o melhor que a imagem se possa criar em termos de imagem e movimento. Portanto, é um espaço com muita vida e era quase que o centro nevrálgico, o coração palpitante da Expo 2020. Portanto, as cores frias vêm à volta naturalmente, embora tivesse um dia particularmente quente no Dubai. Mas mostra como a própria feira tem zona, a Expo tem zonas mais quentes, zonas mais frias, o que é perfeitamente natural, porque a Expo acaba por ser uma cidade ensaiada, uma cidade feita geralmente por arquitetos e engenheiros, não necessariamente habitada. Mas as pessoas depois levam a sua experiência lá, a sua experiência do espaço, quando visitam, e portanto levam também um pouco sobre essa... há uma ideia sobre essa vivência. Então, à direita temos um mundo mais mineral, certamente, em que a forma dos pavilhões dos vários países se evidencia, como iremos ver nos desenhos a seguir. Onde nós aqui há uma simplificação muito grande do desenho, mas acabas por nessa sombra e nessa luz mostrar não só a cor ou os materiais que ela possa eventualmente ter, como essa analogia com a intensidade da temperatura, da luz, do sol, etc. Não é? Estamos eu julgo que estás no pavilhão de Marrocos, não é? E que tentas transmiti-lo. É quase como desenhar os espaços. Dá a sensação muitas vezes que tu centras nas superfícies e nos espaços negativos destas superfícies na forma como vais construindo o desenho, e a mancha depois naturalmente. Estas coisas exigem, para quem começa a desenhar, qual é a melhor forma? Para quem começa a desenhar e que não queira sentir-se intimidado, não é? Porque as pessoas, não sei porquê, em crianças, todos desenham. E depois há um momento em que as pessoas começam a ter vergonha de não saber desenhar, não sei porquê. Eu julgo que teria de haver, talvez, mais conversas sobre aquilo que é desenhar, não é? Ou que é o desenho. Porque depois há gente que desenha de formas incríveis, mas que rejeita em absoluto, porque os seus desenhos não são eventualmente aquilo que gostariam que fosse. Mas para quem começa a desenhar
e de modo a que não se sinta intimidado, como é que a pessoa pode iniciar uma caminhada destas assim, de uma forma descomprometida? Bem, há muitas maneiras. Acredito que há alguma cultura visual em termos de conhecer a diversidade de formas de expressão que existem no desenho, que ajuda. Mostrar que desenho não é uma, um momento do calendário escolar das aulas de educação visual. Pois não. É muito mais do que isso. Ou seja, existem ferramentas para desenhar de determinada maneira, mas não há uma maneira válida de desenhar, porque o desenho acaba por abrir as portas de pensamento, de imaginação, mostrar um desenho mais surrealista pode ajudar, mais abstracionismo, mostrar que há muitos movimentos, há muitas maneiras de estar, mostrar que há esquemas às vezes, há poesia visual também, ou seja, há uma ligação quase umbilical também entre a caligrafia e o desenho. A caligrafia, no fundo, é a repetição do movimento da mão, não é? Portanto, para fazer, para honrar, para dar a melhor presença possível à palavra escrita. Que não é diferente da maneira como podemos falar. E, nesse sentido, temos o desenho como esta conversa, como uma conversa que, enquanto quisermos, pode não acabar, pode continuar sempre. Eu acho que isso ajuda bastante a descomplexar. E, portanto, às vezes é interessante ver um pouco para depois sentir aquela inquietação. Porque se ninguém soubesse desenhar, de facto, as paredes não eram escritas, às vezes até de uma maneira clandestina. As grutas não ficariam cheias de aurochs dos animais que eram caçados. Portanto, o desenho está, de facto, latente, quase. É uma inquietação que as pessoas devem exteriorizar, sem dúvida. Aliás, devia haver mais estudos sobre isso, sobre a relação entre a prática do desenho e a saúde mental, que é um tema que nos é tão caro neste momento, especialmente desde a pandemia, em que espaços como este de partilha fizeram tanta diferença. Este diálogo, esta conversa, desenho entre o corpo, entre as partes do corpo. Há quem desenhe com o pé, porque não? Há quem imprima as mãos. É belíssimo ver arte rupestre, que é exatamente a marca das mãos na parede da gruta. Portanto, há tantas ferramentas. Eu acredito que nós até temos mais a aprender com quem não tem os vícios de escola, com quem nunca teve essa segurança e de repente, com os interlocutores certos, imagino, com alguma ou não, que de repente se revelam, porque de facto, mais do que a capacidade técnica que uma pessoa tenha ao desenhar, a expressão tem que estar lá, a história tem que ser contada, a conversa tem que existir. E, portanto, eu acredito cada vez mais que o que capta o interesse quando estou a ver um desenho, seja de quem for, Weber Sketchers e não só, não é o nível de acabamento, necessariamente. Ou seja, não há um critério fixo. É emocionante ver, no Detetive Walker, nos desenhos, o Daciano da Costa, um grande viajante, que com duas linhas contava a história. Era um movimento quase de uma assinatura, quase, fazer com os dedos. E isso é perfeitamente válido. Isto nos é de observação. E há ainda mais diversidade além dessa. E eu convido cada vez mais os sketchers a cultivarem também o hábito de historizarem formas de pensamento, maneiras de pensar, fazer esquemas, escrever o horário de um dia, o que fizeram. Pode ser um desenho em potência, pode ser um desenho mais de formas abstratas. E aqui estou a lidar precisamente com uma das inseguranças que sempre fui sentindo, que é de facto a figura humana. Sempre gostei de desenhar a figura humana, participei e continuo a participar em atividades, fazendo um bocado de publicidade ao Lisbon Drawing Club, promove aulas de modelo vivo, que fazem de facto a diferença
em trazer segurança para a maneira como colocamos a figura humana, como colocamos as figuras na folha, como elas habitam também a própria cena do próprio desenho. E aqui há uma tentativa de colocar, de facto, as pessoas nos uniformes que tinham, por exemplo, em Portugal, a receber os visitantes, e os visitantes livremente a sentarem-se na esplanada, a comprarem bilhetes, a comprarem coisas, ou simplesmente a passar e a ver o que havia. Esta ideia de apenas no desenho podermos desenhar paredes e fingir que elas não estão lá, como se as pudéssemos atravessar, eu acho que é um tema que também se presta a novos desenhos. E saltando para outro país, não é? Esta viagem marcada pelo rio, não é? Esta página é uma página onde tu usas a caneta e desenhas apenas os objetos. Eles eram de facto muito, eles eram marcantes naquele lugar, porque é que a pessoa que até aqui faz sempre essa referência ao lugar, não é? Neste momento concentrou-se apenas nos objetos. Eu não estou a dizer que faltam coisas no desenho, não é isso, o passar é o virar uma página e quase começar de novo, não é? É o início da viagem. O que é que ocorreu nesta página, Tomás? Esta página, lembrando bem, a atitude não é radicalmente diferente dos outros desenhos, porque há uma tentativa de tornar presente pela ausência a superfície da água. Os barcos, as felucas que povoam o espelho de água do Rio Nilo e que navegam ao sabor do vento e da corrente, são quase impossíveis de não desenhar. De facto, são formas de navegar ancestrais que se mantêm com a força dos braços, das pessoas que sabem manobrar, que verdadeiramente são heroicas. É uma navegação heroica, contra tudo e contra todos, às vezes contra a corrente, se tiver que ser. E de facto esse fascínio acaba por saltar para as páginas do caderno. E portanto há aqui uma tentativa de compor não assumida, não configura uma composição de um sentido académico, nada de regra dos terços, nada de simetria, mas de uma maneira ou de outra as embarcações, na posição em que estão na folha, não tínhamos percebido disso, acabam por dizer respeito à água que as sustinha. Parece um bocado um trabalho de um artista que admiro bastante, Rui Chaves, uma instalação em que a pessoa tinha de atravessar uma sala completamente escura, sem perceber, sem ver nada do chão. Portanto, nós também podemos passar para as folhas o ato de confiar na superfície, confiar no rio. O rio está cá sem verdadeiramente ter sido desenhado. Sem dúvida. Aliás, nós percebemos claramente, até pela forma como tu as vais distribuindo na página, a existência dele, não é? E aqui estamos também no deserto, não é? Lá ao fundo. E não deu para mais. Dificilmente daria para mais, talvez no desenho, aquarela, e mesmo assim o desenho é quase tão branco como a folha. Portanto, o deserto seria quase uma ausência. Mesmo que tivesse desenhado o céu, mesmo que tivesse posto fita autocolante para fazer os limites de desenho, como numa aquarela académica, o deserto é ausência, sem dúvida. A pessoa, quando está a atravessar uma estrada, aquela poeira cortante, não existe sequer uma erva, de facto, a pessoa duvida quase dos sentidos, quase tem uma miragem. E fora em miragens, o verdadeiro milagre está ali, é o rio, desfila, a pessoa não navega, é a sucessão de oásis que, de facto, liga a África profunda ao Mediterrâneo, que torna possível a vida,
de facto, as pessoas lá fixaram-se desde tempos imemoriais, fizeram formas de expressão artística que quase que acrescentam algo à essência humana, quer dizer, transcenderam-se completamente, não? Transcendência, ali algo sobrenatural. E perceber também a história do rio, tinha bem presente no momento em que eu desenhava, como é que para os antigos a canícula, a estação da constelação Canis, que é onde estamos agora, o Sol está praticamente próximo da estação principal, é a altura de maior calor, ainda existe mais calor, não é? Estamos a falar de 40 graus, quase 50, e as águas transbordavam, não é? Havia cheias, essas cheias fertilizavam a terra. É um acontecimento quase destrutivo e ao mesmo tempo necessário para a vida. E portanto existe uma dimensão onírica e real em toda aquela paisagem que se vê. Isto é uma das formas de expressão artística, não é? De facto, que os antigos sempre tiveram. E a maneira como também o Egito acaba por ter épocas de trocas culturais, e essas influências ecoam. Mas há também um respeito muito grande que se mantém pela ancestralidade. E nós vemos aqui na ilha de Philae, à esquerda, o templo ptolomaico, que é uma época em que o Egito esteve exposto à influência helénica, grega, e do lado direito o templo de Trajano, em que já testemunho da romanização do Egito enquanto parte de um Mare Nostrum. Mas, curiosamente, vemos ali algo certamente diferente do templo de Ana de Évora e dos elementos romanos, da época romana, a que estamos habituados no resto do Império, porque esse respeito está ali em colunas que representam papiros. Extraordinário. E aqui, de facto, um sítio também deslocado no mapa, fica quase no Sudão, Abu Simbel, onde se mostra como, de facto, a promessa de eternidade, de facto, pode ser arrebatadora. Temos ali à esquerda o templo de Faraó Ramsés II, que se tinha em tão boa conta que se deixou representar 4 vezes na entrada do seu templo, e à direita o templo que o Faraó dedicou à sua amada Nefertari. Esse gesto também de ternura, não é? De afeto, que está ali num lugar também remoto, próximo de uma das cataratas do rio, portanto rápido, não é? A corrente muito forte, e que mais tarde seria alagado por uma barragem, e depois os engenheiros, os arqueólogos transladariam não só o templo, mas também toda a falésia onde ele foi escavado, afinal eram tempos escavados na rocha, e os cortaram em blocos que seriam transformados para uma zona segura. Também por essa razão é um lugar fascinante, não tempo para desenhar, e este desenho é assumidamente incompleto, é o ritmo da viagem a ditar o ritmo do desenho, que acontece. E aqui o nosso... Nós fomos fazendo essa quase uma viagem pelos teus desenhos, mas onde foste mostrando uma utilização cada vez mais simplificada dos recursos, não é? Portanto, então estes últimos desenhos eles ocorrem com muito poucos elementos. Tu tens um desafio para apresentar. Este é um dos primeiros desenhos que ilustram este desafio. Eles estão relacionados também com o uso da cor. Eu gostaria que tu falasses nisso e que apresentasses então o teu desafio. Com muito gosto. E o desafio é exatamente uma tentativa de praticar o retrato, a figura humana. Portanto, mesmo para pessoas que me estejam a ver com algumas reservas
acredito que estamos muito em pé de igualdade, porque a figura humana, de facto, é extremamente rica e de facto, existem questões para a qual alguém com background de arquitetura poderá estar mais treinada, expressões do rosto, mas depois existe a expressão do rosto, existem muitas variáveis. E é com muito gosto que partilho convosco um conjunto de ferramentas que foram-se desenvolvidas até para retratos que me pediam e não sabia muito bem como conquistar, aceitar o convite sem deixar mal a pessoa. Portanto, ficava muito sensibilizado, mas pensava como responder a isto. E usando ferramentas do desenho de viagem, da mancha, do desenho a mancha, também podem ser ferramentas de aguarela. Se tiver um caixa de aguarelas ao lado, poderá fazer um retrato com a aguarela que tiver. E no limite até com linha, dizer, ou seja, podemos bater o limite entre a mancha e a linha. Recomendo evidentemente a mancha. Uma razão muito simples é que com uma pincelada nós também podemos fazer do traço mancha, nós temos de espessar o pincel e fazer, de facto, dar uma expressão à sombra. Portanto, a forma como, resumidamente, contornei alguns desafios, fazer retratos, não é muito diferente daquela que nós vemos em cartazes. Cartazes, às vezes, de campanhas, até políticas, não é? Pensa-se em cartazes de Obama, Yes We Can. Parece Obama com outras cores, com as cores dos Estados Unidos da América. E, de facto, como nós, com duas cores, sobrepondo-as e tudo, ou fazendo uma terceira, criamos tons mais claros, tons médios, mid-tones, e depois a sombra. Não é? A sombra está, de facto, em momentos do nosso rosto que são fundamentais para reconhecer. Nós vemos, olhando para o rosto, que temos, onde vê a luz, pode ser deixado na cor de papel. Temos depois elementos assim, em mais tons, não é? A pele mais à sombra, a pera de nariz, e depois temos a perder a sombra, digamos assim, que está na projeção dos lábios, nos olhos, na sombra das sobrancelhas, e às vezes até no contorno, não é? Nos ouvidos, o queixo. E aqui, o exemplo que vos lancei é um exemplo de um retrato que tenho aqui à frente, aqui no computador, que é o retrato de Malala, e podia ser como exemplo de retrato a fazer. Portanto, aqui é uma tentativa de chegar aos elementos primordiais no desenho de retrato. O que é que o faz distintivo? E hoje em dia nós temos até ferramentas digitais de reconhecimento facial que fazem triangulações, como sabemos bem, entre os elementos do rosto. Portanto, é aquilo que está aqui. Nós vamos depois enquadrar estes elementos, feitos com uma mancha muito simples, vamos enquadrá-los, vamos dar a forma do rosto. Tudo isto requer, obviamente, algum treino, não vamos negar isso. E, portanto, participantes, pessoas que queiram experimentar este método com um esboço inicial, claro que sim, claro que são mais bem-vindos. É um processo de primeiro levar a unha a passear e depois mandar a unha passear. Um processo, vem com o tempo. E podemos já ver o segundo slide, não é? O segundo desenho, que mostra um outro teste, provavelmente não o mesmo, em que a mesma mancha já vai imitando, já uma tentativa de fazer aqui a sombra do olho, mas nenhum deles conseguido. Isso é assumido. Porquê? Porque, além da segunda camada de tinta revelar os tons médios, ou escurecer, neste caso, estamos a começar nos tons médios, depois estamos a escurecer, estamos a ir de mais claro ou mais escuro. O segundo acaba por confirmar o primeiro. Portanto, se o primeiro tiver algum tipo de excesso, não é? O nosso olhar também nos prega partidas, e às vezes nós somos levados a exagerar, caricaturar um pouco. Não é? Os caricaturistas tiram partido exatamente disso. E nós temos a oportunidade de, sem usar borracha, ou no caso do lápis de carvão, sem seguir em frente, lidando com o erro. Desenho também nos ensina isso, lidar com o erro. E nós, com uma camada adicional, podemos ver o terceiro desenho,
conseguimos algo diferente. Já não me recordo este terceiro, qual é qual, de onde é que veio, se foi o primeiro, se foi o segundo, para mostrar que há muitas variações e há muitas formas de determinar. E a esse respeito, não sei se temos câmara, para começar aqui Temos câmara, só um bocadinho, Tomás. Tranquilo. Vou fazer passar aqui a falar mais sobre a isso, nossa sobre... câmara, sim. Magnífico. Deixa... Aqui a caneta... Sim. Começa. Eu, neste formato, deixamos-te ver a ti, mas estamos enquadrados no caderno. Avança. Estamos juntos em pensamento e pelo desenho também. Vais falando. Portanto, temos aqui a folha, temos aqui, digamos, no desenho de observação, nós podemos partir daquilo que nos identifica o rosto e podemos fazê-lo para perder o medo com uma tonalidade que se confunda com o papel. Portanto, eu começaria pelo ocre, que é um bocadinho mais claro e compromete menos que as cores da sombra. Portanto, estamos a juntar o desafio técnico de como fazer a aguarela ao desafio também quase psicológico, não é? Da pessoa perder o medo do branco. E, portanto, eu tenho aqui um retrato da Malala. Temos aqui até um excesso de tinta do pincel. Acontece muitas vezes, ainda bem que estamos a desenhar neste momento, porque mostra exatamente como nós conseguimos, com boa vontade, sempre passar as adversidades, não é? Passar os desafios. Eu comecei pela forma do rosto, muito por causa disso, mas podemos ir já, portanto, aos traços aqui do retrato, portanto, as celhas, a relação aqui com a pálpebra, pronto, um bocado a íris, alguma sombra abaixo e pronto, pena de nariz. E aqui o desafio é exatamente não exagerar na dimensão que damos a cada elemento do rosto. Nós tendemos a fazê-lo. Nós fazemos atalhos, é humano, para representar o que queremos. E, portanto, essa consciência dos nossos vícios, dos nossos limites, é muito importante. Daí a importância também do tal, há bocado, como dizia a Alexandra, do tempo que estamos sós, e do tempo que estamos com o grupo, não é? Esse equilíbrio é importante para produzirmos algo que nos faça verdadeiramente sentido, sem tal por preço. Embora seja fazer ok, como falámos, combinar um café cada vez que for para desenhar, como pretexto. Mas essa aprendizagem é importante. Na fotografia que estou a ver, o retrato de Malala, Malala está com as mãos junto ao rosto, com o queixo apoiado nas mãos, e podemos ainda representar isso. Portanto, o retrato também é uma ótima oportunidade de dar um treino, ganhamos em relação da observação, saber onde parar a composição. E aí também dá muito jeito aprender com os mestres de pintura, de escultura, que quando se esculpe um busto, saber onde é que termina, nos ombros, um pouco antes, são questões, eu diria, sem nenhuma resposta. Qualquer resposta que se possa dar será incompleta. Não, obviamente, uma maneira legítima, mas haverá muitas que funcionam, muitas em que do rosto se dá algo mais do que apenas o que se está a ver, não é? O próprio rosto poder transmitir a personalidade de quem é representado, não é? E ainda nós vemos isso na escultura. Vamos a uma praça e vemos quem é que está sentado no cavalo, como é que está sentado no cavalo. Tudo isso é fruto também do entendimento que quem fez a escultura, quem fez o retrato, tem da pessoa que está a representar. E pronto, rapidamente chegamos aqui
à primeira mancha, ao primeiro esquema, digamos assim, isto não é nada. Ainda exagerado, ainda assim exagerado. Aqui a boca, nariz maior do que devia ser. Então, é propositado, vamos trabalhar com isso. E sem grandes demoras, temos aqui a primeira sombra, a sombra do véu. Temos aqui. Os véus também dão muito jeito e roupas mais largas para quem também estiver mais a iniciar-se no desenho académico de figura humana, porque de facto não é tão ingrato para as expressões de cor. Foi também por isso também que escolhi o retrato de Malala, porque a imagem que nós fazemos dela, ela tem de facto penso que um hijab, esse é o nome técnico, e portanto isso já ajuda a compor a forma do rosto. Uhum. Muita atenção ao pescoço, muita atenção e deixar bem claro o que é que estamos a desenhar, não é? Ou seja, que há essa clareza quase de signos, não é? Estamos a falar de signos, e quem vir, e esse também é o meu arte do desenho, o meu arte da comunicação, às vezes é difícil não ver aquilo que queríamos desenhar. Isso é, de facto, fazê-lo sem palavras. É por isso que nos grupos de desenho, tal como vocês nos Açores conhecem pessoas de outros países, né, pessoas acabadas de chegar, sentem essa capacidade, essa comunicação não verbal, mas que também acaba por ser verbal, acaba por ser em nada diferente contar uma história com palavras. Este segundo tom, Tomás, de preferência, será uma cor familiar da outra, não é? Que não contraste no círculo de forma oposta, não é? Depende do efeito. Eu acho que existem poucas formas. Aconselho sempre a guiarmos por aquilo que já se estudou como sendo os princípios Gestalt, isto é, a relação de uma cor com a outra. Dizer uma cor da mesma família é uma aposta segura, seja que cor for. E outro conselho, outra recomendação, para começar, a pessoa também aprende a usar a cor e ganha sensibilidade para a cor. Uma coisa também interessante. Outra recomendação é que uma cor seja marcadamente mais escura que a outra. Quão mais escura, depende do papel, depende da coisa, depende do efeito que se quer dar, da dureza da luz naquele momento, ou da luz que queremos dar no desenho, da cena do desenho, não tem que ser igual à cena. Bem, não quero estar aqui a imiscuir-me no Manifesto Urban Sketchers, de facto sermos fiéis à cena, mas se queremos ir por aí também, claro que sim, claro que uma cores mais contrastantes entre si, damos uma ideia de uma luz mais dura, se fosse um dia de céu limpo, céu mais franco, mais direto. Um dia de céu encoberto, provavelmente as cores são mais próximas. E aí até revelamos pelo papel nuances que seriam difíceis de perceber de outra maneira. E pronto, e desta maneira vamos avançando com a segunda cor e vamos, propositadamente diria, corrigir algumas falhas da primeira versão. Uma delas é que claramente os ombros não existiam. E perceber a altura dos ombros também, não levantei pela boca, estava nesta posição, mais ou menos, no estângulo. Perceber também o eixo, portanto, existe um eixo, na verdade é uma linha curva que define a posição do tronco, mas há várias coisas, há vários truques que depois podem desenvolver em desenho de figura humana para lá. Deixa de ser irónico, no grupo da Urban Sketchers, desenhar cenas urbanas, deixamos de facto fazer um exemplo prático num retrato. Mas este também é importante às vezes agitar um pouco a nossa prática do desenho e aceitar novos desafios, não é? Também acaba por ser um desenho observacional. Esse aspecto em nada contradiz o manifesto, uma vez mais. Claro. E pronto, temos assim uma figura de corpo que melhora. E estou propositadamente a deixar para o final, de facto, uns tons mais escuros, não é? Parece que há uma certa insegurança, eu admito perfeitamente, estou a passá-la já a uma voz participante, para dizer que é perfeitamente normal esse tipo de inseguranças.
E, portanto, a ordem com que os elementos se fazem ilustra isso e podemos lidar com isso e assumir isso. Estamos claramente com um pincel demasiado, eu diria, demasiado largo para o que estamos a fazer e podemos, a esse propósito, podemos mudar de material riscador. Temos aqui uma caneta caligráfica, por exemplo. Caneta caligráfica japonesa, temos aqui. E podemos ainda usá-la quando a mancha ainda é absorvida pelo papel em tal dimensão do tempo. Então, posso começar. Vamos ter agora um olhar muito mais detalhado, evidentemente. Já temos quase que um esboço. Então vemos que uma das partes mais escuras do rosto é ali o limite entre o cabelo, o natural e o véu. Pronto, podemos ver também, dar alguma definição do cabelo. O limite do véu, ele também faz uma sombra neste limite. E como o véu depois desaparece e revela o pescoço. Aqui definir um bocado os dedos e a sombra que os dedos fazem. É fascinante, é fabuloso perceber no desenho. Quando nós desenhamos a luz e começamos a escrever a luz, começamos a perceber a influência que os objetos têm uns nos outros, a refletir. Portanto, isso levanta também uma das máximas que costumo usar do workshop de desenho, que é que a cor é contexto e a luz também é contexto. E voltando a responder à pergunta de que cor se escolher, se uma mais escura que a outra, é pensar no contexto. Pensar no contexto de uma cor em relação às outras. Porque há cores que avançam em relação às outras. Um exemplo é as cores claras tendem a avançar em relação às escuras, como sabemos. Não é? E as quentes também, não é? E as quentes também. Também, exatamente. E, portanto, nós acabamos por ter acesso a essas ferramentas para fazer isso, né? para consegui-lo. E eu penso haver aqui uma questão já de técnica que ou liga a corrente ou temos mais 2 minutos de chamada. Não sei o que é preferível. Alexandre. 2 minutos de não sei, ou Tomás. Não mais do 2. Não muito mais. Consegues ligar? Não sei. Consigo. Então, serei muito breve. Peço 30 segundos, mais depressa. Claro. Enquanto a mancha assenta no papel, não é demais, até para facilitar o que vem aí. Então, peço só um breve momento. Agora sim, de volta à rede. Obrigada. E, portanto, temos esta situação. Isso para nós é um privilégio estarmos aqui no nosso 3º ano num outro registro, num outro formato e com esta possibilidade de ver como é que tu ages, não é? Como é que tu ages? Sem dúvida, e é uma sugestão que deixo aos nossos espectadores de ver, de facto, vídeos de pessoas a desenhar, desenho em movimento, o desenho no seu tempo, acima de tudo, perceber como é que gerem essa parte. E é muito
de facto, todos os dias se aprende vendo isso, em contacto com outros estilos, com outras abordagens. É muito como dizemos há pouco, na culinária. Não há uma maneira válida de fazer bons pratos, as pessoas à mesa. De facto, é um processo que não se esgota. Portanto, finalmente, vencendo o momento de pavor, estamos a finalmente a fazer o valor mais escuro possível, não é? Dos elementos do rosto. E acabamos por ser guiados por aquilo que já estava feito. E vamos estando atentos um bocado, vamos corrigindo à medida que desenhamos. E tentamos aproximar-nos da expressão que está na fotografia, que o torna mais fácil, fazer um retrato com a pessoa presente, não é? A pessoa vai-se movendo. Se bem que, para treinar o retrato, aconselho vivamente os desenhadores a fazerem aquilo que já vamos chamando sketch duels, não é? Portanto, a prática do retrato no momento, um desenhador desenha o outro, quando é desenhado. Porque isso deixa-nos muito mais à vontade, tanto enquanto modelos, mas também enquanto desenhadores, retratistas. Acho que é um exercício muito útil e basta que as pessoas vão sempre a tempo de fazer. Pronto. Muito difícil é sempre o hábito, porque é um dos exemplos, talvez o mais notório deles todos, em que a cor da pele do próprio lábio é diferente da cor da luz. Portanto, quando nós estamos a desenhar a forma da luz, não estamos necessariamente a desenhar a forma do lábio. Estamos a desenhar só a maneira como a luz passa. Mas isso ajuda, e de que maneira, a dar expressividade ao desenho que nós queremos. Portanto, uma pequena sombra aqui, uma pequeníssima sombra ali, talvez continue, e já está. Não vamos fazer muito mais. Até poderíamos, mas o risco de não compensava o risco. E agora sim, aprimorar um pouco, aperfeiçoar aqui a forma do rosto, do queixo. Mas pronto, aqui meia culpa, aprender também com isto. Mas nós temos muitos flotantes, muita sombra, e torna-se difícil fazê-lo. Então, estando o desenho praticamente terminado enquanto primeiro e mais aproximado retrato, podemos só dar alguma definição aos dedos. Podemos ainda moldar um pouco como eu faria quando o desenho ainda está, enquanto o barro ainda está flexível, moldável, ainda se acomoda às mãos. Então, agora um bocado que temos no desenho. Uma vez mais, cor e contexto, tudo é relação entre elementos, portanto, vamos fazer aqui de forma dos dedos, dar alguma definição aqui também. E rapidamente a pessoa percebe o que é que estamos a representar, sem precisarmos de ser demasiado explícitos. Este espaço para o observador computar o que está a desenhar, acho que é muito importante. E se nós vemos bem, as grandes obras-primas da pintura, da história da arte, têm isso em comum. Cada observador, cada turista no Louvre, ter a sua imagem, se preciso de Mona Lisa. Porque a Mona Lisa é um exemplo perfeito, uma obra-prima. É muito ambígua, tem uma expressividade, de um sorriso, tem algo enigmático. Então, facilmente cada pessoa conta, sem grande dificuldade, conta a sua história, para o que está a ver. E penso que estamos a acabar, lá está. Se eu tivesse uma caixa de aguarelas a fazer um desenho diferente, não se terminaria, porque estamos a falar de nuances de pele. Nós aqui estamos a falar só de valores de claro escuro, não é? Se eu repetisse este retrato,
possivelmente poderia trabalhar de maneira diferente a primeira mancha, dando-lhe, por exemplo, a ideia de que um dos lados do rosto está à sombra. Teria expandido assim, provavelmente revelando partes diferentes do rosto, não é? Que alguma sombra, não tropa, não demasiado. Aqui também. Mas lá está. Tudo isto são preciosismos e que a pessoa pode e deve treinar, não é? Este propósito. Portanto, terminando este exemplo, podemos fazer, por texto de usar alguma caligrafia na assinatura do desenho. Portanto, vamos assinar com o nome das oficinas singulares e ver se está seco o suficiente. Isto está praticamente. Vai precisar um bocado mais de planejamento. Olhei agora para a imagem e pede. Ok, então aqui vai. Devia ter alguma coisa para. Como assinar deste lado? Oficinas. Pena. Entrou. Às vezes a transparência, ou seja, tirar partido destas sobreposições pode ser um efeito em si mesmo. E a assinatura? E aqui fica. Muito obrigada, Tomás. De que tenham muitos exercícios práticos deste género. Eu vou passar para a tua imagem. Vou retirar aqui. Desculpa. Eu julgo que já te estou a ver. Estamos agora aqui. Vou retirar. Tomás, muito obrigada. Vou deixar aqui a imagem. Está aqui já uma grande confusão no nosso ecrã. Vou, em primeiro lugar, agradeço-te de facto aqui a tua partilha e o facto de teres connosco. Eu vou deixar aqui a última fotografia. Prefiro ter-te aqui, não consigo ter a outra imagem. Tomás, muito obrigada por esta experiência, ao fim e ao cabo, por este acréscimo que fizemos aqui. É muito diferente, de facto, falar no desafio e ilustrá-lo e mostrar, de facto, como é que ages e como é que pensas perante um determinado propósito, um determinado objeto. Eu vou-te pedir que tu não desligues depois, quando entrar com o final da conversa. Agradeço-te tremendamente por esta partilha e já sabes, quando vieres aos Açores, diz-nos alguma coisa, porque julgo que todos nós gostaríamos de poder desenhar contigo também. Obrigada e até à próxima. Obrigado, eu. E espero muito em breve aceitar o convite. Tenho imenso gosto em seguir o vosso trabalho do grupo e realmente não vejo a hora de estar convosco, de partilhar bons momentos a desenhar. Obrigada. Até à próxima, Tomás. Até breve.